Muito boa noite, amigo ligado no Conversa que Rende. Seja muito bem-vindo. Estamos começando mais edição do nosso podcast semanal. E que semana! Aliás, que mês de outubro, né? Realmente poucos esperavam tantos acontecimentos importantes no mercado financeiro. Negócio de eleição americana, segunda onda de Covid, ruído político para todo lado aqui no Brasil, enfim, muita coisa para conversarmos e amarrarmos neste outubro de 2020, que infelizmente acabou representando uma queda no Ibovespa, a terceira vez seguida que o Ibovespa, fecha no vermelho. Para conversar sobre este e outros assuntos, eu trouxe os meus colegas Caio César, Cadu Wing e Galaxy Note, quer dizer, Aníbal Stanek. Tudo bem, Aníbal? Bem-vindo. Um acidente de percurso aqui, não coloquei meu nome no Zoom, mas sou eu mesmo, pessoal. Sou eu. Boa noite. Valeu. Fala, Caio, beleza? Boa noite, pessoal. Boa noite, Galaxy Note. E aí, Cadu, tudo bem? Como é que você tá? Tudo tranquilo, pessoal. Vamos falar um pouquinho dessa turbulência dessa semana. Vamos lá. Bom, o mês de outubro prometia aí ser positivo, né, para a Bolsa. Prometeu, só que não entregou, né? Tivemos ganhos importantes até a semana passada, mas, rapaz, o que aconteceu? Se a gente, aliás, fizer uma comparação do que falávamos no podcast da última sexta-feira e para o que vamos falar agora, eu acho que não estava na nossa previsão, não, né? Os ganhos foram completamente derretidos, uma alta de mais de 7% até o início da sexta-feira passada, e nessa semana fechamos o dia 30 de outubro com uma perda de 7,22%, o pior resultado para o período desde março de 2020. Com isso, o que aconteceu? O principal índice da Bolsa fechou outubro em queda de 0,69%. Como eu disse anteriormente, a terceira queda seguida. Somente na sexta-feira, uma queda de 2,72%. Muitas coisas acontecendo, muitos ruídos no radar, internos e externos. E, no fim das contas, temos um ano de 2020 com uma perda de 18,8%. Para manter a tradição, Cadu, amarra essa semana aí pra gente, por favor, amigo. Vamos lá. Tem bastante informação aí dessa semana. Foi uma semana bastante negativa, como você bem comentou, né? A Bolsa basicamente entregou a alta que ela vinha apresentando no mês de outubro, então a gente fechou a semana com uma queda de 7,21%, e Bovespa ficando um pouquinho abaixo dos 94 mil pontos, fazendo com que o mês fechasse no negativo. O que pesou mais nessa semana tem sido, né, por um lado, a questão americana que a gente já vinha falando em relação ao pacote fiscal, que vai ficando cada vez mais de lado, e a dúvida em relação ao tamanho desse pacote, em que momento ele vai ser aprovado. Então, o líder da Câmara, que é o McConnell, né, ele suspendeu o Senado até o dia 9 de novembro, basicamente eliminando qualquer esperança aí de algum estímulo fiscal fosse anunciado antes das eleições. E o que pesou mais foi, novamente, o aumento de casos de Covid-19, né, tanto nos Estados Unidos e na Europa, levando com que diversos países adotassem, né, novas medidas de distanciamento social, uma rigidez maior nos lockdowns. Isso foi anunciado na Itália, na França, na Alemanha, com fechamento, né, de bares, restaurantes. Isso, né, o próprio governo da Espanha também declarou ali um novo estado de emergência, e isso tem gerado a preocupação sobre a retomada da economia, né? Aquela recuperação que você vinha observando, ela acaba sendo impactada por esses novos casos de Covid que vem aumentando, e basicamente isso até acabou escondendo, né, deixando os dados positivos que saíram na semana. Basicamente o mercado ignorou em função desses lockdowns. A gente teve alguns dados que foram um pouco acima da expectativa do mercado, alguns dados que são importantes, né? Então, para passar aqui para vocês, a gente teve o PIB, PMI alemão. Sim, teve PMI alemão, a gente teve o PIB dos Estados Unidos, que ficou um pouquinho acima das expectativas,
A gente teve o PIB da zona do euro, né, que também cresceu 12,7%, superando um pouquinho as expectativas que o mercado estava esperando, em linha com o que a gente viu, né, lá na Alemanha, como o Caio comentou, na França também. Isso acabou sendo bastante positivo, mas o mercado acabou ignorando em função desses lockdowns. Pareceu um pouco de notícia velha, né, Cadu? Porque pareceu jornal requentado, porque, na verdade, o que se anunciava nessas semanas que venham para os dias sequentes é que esses novos lockdowns vão derrubar mais uma vez a economia europeia, né? Então, soou como, ok, beleza, foi positivo, só que o retrato é de 3 meses atrás, né? O retrato que está vindo é o que o mercado costuma precificar. Exatamente. Ainda tem essa questão, né, temporal, que a gente consegue esses dados, na verdade, referentes a um período passado, e certamente a gente vai ver esses números se revertendo em relatórios mais para frente, caso esse lockdown ele permaneça, né, essas medidas de restrição elas se mantenham durante um período mais prolongado. E tudo leva a crer, né, que essas medidas devem ser intensificadas, pelo menos no cenário que a gente enxerga agora de curto prazo. E falando de Brasil, a gente teve alguns dados bem importantes também, né? O IGPM foi divulgado, ele desacelerou um pouquinho, então ele fechou ali em 3,23% em outubro, em setembro ele estava em 4,64%. A gente teve, né, o Copom anunciando na quarta-feira, confirmou, na verdade, a expectativa do mercado, mantendo a taxa de juros em 2%. E ainda fez um pronunciamento, né, dizendo que a taxa de juros ela pode sim recuar e que, por mais que a gente tenha observado na última semana com o IPCA 15, com a inflação um pouco mais pressionada, principalmente pelo setor de alimentos, eles acreditam que essa pressão inflacionária ela é temporária. Uma parte disso pode ser explicada até pelos programas de estímulos. Então, desde setembro, o pagamento, né, de R$600 do pacote emergencial, né, ele foi reduzido para 300, então isso deve também ter reflexo na demanda de varejo de maneira geral e no setor de alimentos. Cadu, rapidamente, falando sobre o IGPM, antes de você concluir seu raciocínio, só para você ter uma ideia, ouvinte do Conversa que Rende, a questão do IGPM ela é tão importante, tão grave, eu diria, que é o maior índice acumulado em todos os tempos da série histórica, que começa lá em 1995. Exato. Né? Estamos com 17,93% acumulado nos últimos 12 meses. Nos últimos... no acumulado do ano, são 14,39%. Então, assim, é um indicativo de muita preocupação. A gente, claro, precifica muito a alta do dólar, sem dúvida nenhuma, mas não é somente a alta do dólar. Tanto que o IPCA começa a abrir o bico, né? Tivemos aí no mês passado o IPCA mais 0,64%, o IPCA 15 bateu 0,97%, a maior alta da história, ou seja, é preciso muita atenção, Cadu. Exatamente. E um outro dado importante que a gente teve foi com relação à divulgação do CAGED. A gente teve uma criação de empregos de 313 mil, foi um pouquinho acima ali do que o mercado estava esperando. Então, parece que a gente atingiu ali um piso, né, que o mercado ele começa a recuperar de certa forma, né, ainda muito lentamente. E a gente teve hoje, na sexta-feira, os dados de desemprego, que atingiu uma taxa recorde de 14,4%. Não vou afirmar aqui, mas eu acho que é a maior taxa, né, que a gente tem do período desde que a pesquisa ela foi iniciada. Dando um dado até social, com a diminuição da média móvel de Covid, né, o que se espera é que essa taxa aumente, não porque, de fato, o número de desempregados aumentou, mas sim porque há um número maior de pessoas procurando emprego, né? Tem essa diferença, né, Cadu? Perfeitamente. É bom colocar isso para a gente saber interpretar esse número também,
porque essa alta ela já era esperada em função disso, exatamente disso que você falou, porque essa pesquisa, como é que ela é feita? Você faz uma pergunta se a pessoa procurou emprego na última semana, e a gente teve duas coisas que acabou restringindo com que as pessoas procurassem emprego. Uma delas, obviamente, é o confinamento, a questão do Covid, então as pessoas estavam confinadas dentro de casa, e isso fazia com que elas não saíssem para procurar emprego, e, de certa forma, o programa, né, o programa social, né, o pacote, o pagamento de R$600, o auxílio emergencial, ele também contribuiu porque deu uma certa tranquilidade para um público que talvez, se não tivesse nenhum tipo de renda, sairiam mais para procurar emprego. Então, a gente vai ter um efeito duplo desse movimento. Provavelmente, agora, com a redução desse auxílio, mais pessoas vão sair para procurar emprego. A tendência é que a gente veja esse número elevar. E esse é o turbilhão aí que a gente passou durante essa semana. O mercado caiu forte, é um pouco esperado também nessa sexta-feira, até porque na segunda a gente tem um feriado, então um dia a menos, e a gente já retoma na terça-feira, que é a data das eleições americanas, e existe uma preocupação grande que um resultado muito acirrado leve a uma disputa judicial sobre o resultado eleitoral nos Estados Unidos. Isso pode estender mais ainda para que se chegue num acordo da votação do pacote fiscal. Então, o cenário ele é bem, bem turbulento aí, que a gente deve ter e deve continuar aí na próxima semana. É isso aí. Bom, eu quero ouvir a opinião do Caio e também do Aníbal sobre os fatos que o Cadu enumerou e muito bem resumiu durante a semana. E aí, só dando uma explicação para quem não está muito por dentro das eleições americanas, esse processo de judicialização, ele infelizmente deve acontecer por uma questão até de parecer jurídico, né? Na verdade, as eleições americanas já estão acontecendo, né? Mais de 92 milhões de votos já foram depositados, né? Então, o que acontece? 3 de novembro é o dia da apuração, do seu início. Muita gente vota pelo correio, e aí há uma dúvida sobre se os votos que são depositados até o dia 3 de novembro estão válidos ou se os votos que chegam até as zonas de apuração até o dia 3 de novembro são válidos. Há uma jurisprudência votada já no ano passado, nas eleições passadas, de que, na verdade, os votos que chegam até o dia 7, no caso, são 4 dias na sequência, até o dia 7, seria dia 7 de novembro, eles são válidos, né? Então, teoricamente, os votos que são depositados até o dia 3 de novembro, eles são válidos. O Trump não quer, né? Ele quer que sejam consignados os votos somente que são depositados e apurados até o dia 3, enfim, promete-se uma judicialização do processo, sobretudo se o Trump perder nos swing states, né? Aí eu estou falando de Flórida, de Pensilvânia, estados que são aí fundamentais para as eleições americanas. Swing states são aqueles estados que não têm uma maioria formada, eleições seguidas de eleições. Às vezes os democratas ganham, às vezes os republicanos vencem. Mas é isso, Caio e Galaxy Note não, desculpa, e Aníbal, agora eu juro que foi sem querer. E Aníbal, por favor, comentem aí o que vocês estão achando dessa semana bem turbulenta no mercado. Olha, a gente não viu uma volatilidade dessa desde março, né? E acho que é interessante pontuar que, geralmente, nos períodos de mais volatilidade é que aparecem as melhores oportunidades, né? Quando o turbilhão está acontecendo, é difícil a gente tomar uma posição com segurança, às vezes a gente fica um pouco receoso, mas se a gente olha para trás, a gente vê que, por exemplo, quem comprou ações em março ou coisa assim, foi realmente um bom momento de se fazer aquele investimento de mais risco. E eu acho que essa semana veio para trazer algumas oportunidades. Semana que vem, como o Cadu colocou, a gente tem uma continuação dos acontecimentos que começaram essa semana, o estouro dessa segunda onda, vamos dizer assim, né, que já vinha no radar da gente, mas aí os governos começaram a agir, etc., lá na Europa principalmente, e o resultado dessas eleições, como vocês estão colocando aí bem tecnicamente, judicialização, etc., também pode trazer um estresse a mais. E ficar de olho, né? O nosso Banco Central também, aí é uma opinião particular, né, contribui também para um ambiente de um pouco mais de volatilidade, porque ele é mais agressivo, talvez porque ele seja uma pessoa mais nova, coisa assim, o nosso presidente do Banco Central, né? Mas no momento em que a inflação começa a incomodar ou coisa assim, o pessoal esperava
um discurso um pouco mais conservador com relação à inflação e tomada de decisão de juros, e ele deixou aberto, inclusive, uma possibilidade de cortar ainda um pouco mais, né? E o mercado precificava, inclusive, uma alta de juros aí para o ano que vem. Então, ele tem acertado, tomou risco. Ele até então tem acertado, né? Mas estamos aí numa situação que pode abrir alguma oportunidade, é bom ficar atento, né? Sempre com muita responsabilidade, é claro. O presidente do Banco Central é o Roberto Campos Neto, né? Exatamente, ele mesmo. Muito competente, na minha opinião, por sinal, mas, como o Caio falou, tomando risco, né? Aliás, desnecessariamente rolou um ruído grande aí com o Rodrigo Maia, parece que vazou conversa de WhatsApp, negócio de Disney, enfim. Isso aí, infelizmente, é normal, né, no Brasil. Eu não posso dizer que... Vocês viram? Chegaram a ver a troca de conversa, não? A do Nhonho? Não, a do Nhonho também aconteceu, mas tô falando... A do Nhonho foi demais, né? Aí parece coisa do estagiário, realmente, que tá lá meio, né? Meio lá sem ter o que fazer, ou já tomou algumas e resolveu tuitar, né? Mas, enfim, não quero nem entrar nisso, que aí sim é uma questão muito política, né? Enfim, Rodrigo Maia versus Ricardo Salles, para quem está por fora, Rodrigo Maia fez críticas à atuação do Ricardo Salles, né? Ministro do Meio Ambiente, e 7 dias depois de um silêncio retumbante, apareceu uma resposta ao tweet do Rodrigo Maia com a seguinte palavra, nhonho, né? Aquele personagem do Chaves, e que nas hostes bolsonaristas costuma ser o apelido dado pelos bolsonaristas para o Rodrigo Maia. E aí, depois ele disse que não foi ele, depois falou que foi um assessor, mas, de fato, quando houve o tweet, ele estava tomando uma lá em Fernando de Noronha, num bar. Então já viu, né, amigo? Se beber, não tweet, né? Tem isso. Exatamente. Mas a questão do Roberto Campos Neto, parece que houve um vazamento de uma conversa entre eles, onde ele brincava, olha, nem a empregada vai para Disney, nem nós, né? Porque do jeito que está, o dólar vai chegar a R$6, R$7, enfim. Aí o Rodrigo Maia brincou, conversou, mas isso foi publicado e aí houve, enfim, uma reprimenda do presidente da Câmara. Depois o Roberto Campos Neto ligou e disse que não foi ele que vazou, e sim um assessor. Enfim, é complicado. Como se não bastasse, como se a gente não tivesse tanto problema para resolver, né? Os caras ainda arrumam mais aí durante essa semana macabra nos mercados. Agora eu quero ver explicar isso. E lembrando que o Banco Central hoje agiu mais uma vez, né, perto dos 5,80, precisou conter aí a volatilidade. Mais de 1 bilhão aí de swap, né? Tem a questão aí, trazendo um pouco mais de dado técnico aí para o pessoal, tem uma questão sim de risco político, risco econômico, etc., que a gente passou uma semana realmente muito ruim, né, em vários sentidos, sentido de Banco Central, sentido de Covid, sentido de eleições americanas, mas também tem um dado técnico. Falar Paulo Guedes criticando a Febraban, tem muita coisa. botando no ventilador contra ministro, fogo amigo, exatamente, mas tem um dado técnico que eu acho que é interessante trazer, que é o seguinte: as operações feitas, vou tentar passar de uma forma resumida, o mais simples possível, para até não tomar muito tempo aqui no podcast. Existe uma situação chamada overhead, que é o seguinte: os bancos, quando fazem operações internacionais, eles travam a operação no dólar, para não ter lucro nem prejuízo, e não ficar à mercê da oscilação da moeda, tá? E o que acontece? As operações lá fora não são tributadas, as operações aqui no Brasil são tributadas. Então, no caso de lucro ou prejuízo, você precisa fazer um pouquinho maior, no caso do dólar, para compensar essa tributação, entendeu? E a gente está falando de bancos e bancos grandes, como Itaú, Bradesco, etc. E essa semana a gente teve a divulgação dos balanços dos bancos, né? O Bradesco, Santander, e os analistas do mercado financeiro ficaram muito de olho em cima da posição que estão carregando de dólar, porque parece que tinha, até o início da semana, posso estar errando um pouco o número, mas por volta de 50 bi de dólar ainda para comprar, para zerar esse tipo de operação, né? E isso cria um fluxo de pressão em cima do dólar, né? E a gente tem que ver até onde dá isso. Então, nessas questões assim mais técnicas, que o Banco Central tem que entrar para dar liquidez, né? E o câmbio não sofreu muita volatilidade, foi exatamente o que parece que aconteceu. Eles agiram bem rápido.
Mas é um dos motivos também para o real estar nesse nível que está. Caio, e aí, cara? Você está muito calado, você está muito tímido. O que está acontecendo? Eu acho que assim, o Aníbal ele já pegou a vaga de adjunto aqui na explicação do dólar, porque depois do que ele falou eu já não tenho nem mais o que explicar. Eu vou só complementar aqui. O que o Cadu falou gerou instabilidade no mercado, né? E instabilidade geralmente para países desenvolvidos se traduz em perda do valor da moeda. Então o dólar estressou um pouco. Aí entra muito o que o Aníbal falou, que pesou um pouco mais na direção da perda de valor do dólar, né? Que é o caso do overhedging. O overhedging é mais ou menos assim, os bancos estavam com medo de ficar sem gasolina e compraram um monte de galão de gasolina e botaram na mala. Então, assim, pesou bastante essa questão. Então, assim, exigiu do Banco Central que ele fizesse alguma coisa. E aí ele entrou ali próximo do 5,80, fez alguns leilões de dólar à vista, né, que eles fornecem a moeda no mercado naquele momento, né, não é uma operação de dólar futuro, é mais para dar liquidez muito nessa questão que o Aníbal falou, porque para fazer esse overhedging que o Aníbal comentou, o banco tem que mandar dinheiro lá para fora, né, para os Estados Unidos, porque, enfim, a variação lá fora não é tributada. E aí o Banco Central entrou bem, né, fez os leilões, o primeiro saiu, se eu não me engano, 1 bilhão, e esse de hoje saiu 787 milhões, indicando que assim, ele conseguiu dar a liquidez que o mercado precisava, né? Tanto é que diminuiu um pouco o volume na segunda oferta e botou um teto ali no dólar no 5,80. O Aníbal até comentou uma frase que eu achei interessante, né? É um teto de vidro, mas ainda assim é um teto. Então o mercado negociou aí, mas semana que vem a gente vai ter bastante notícia para influenciar o dólar. Eu acho que eu já tinha comentado no último podcast sobre a questão da votação, principalmente por correio, e no caso da recontagem de votos, e parece que é quase inevitável que um dos lados peça a recontagem dos votos. Isso é ruim para o mercado, e aí isso gera volatilidade, isso é ruim para a gente. Eu queria complementar lá atrás uma coisa que o pessoal comentou, que o Trump queria finalizar os votos no dia 3. Parece que o Texas, que é um estado importante no votante da bancada do Trump, né, dos republicanos, teve o maior número de votantes das eleições esse ano. Então, assim, o maior número de pessoas compareceu às urnas para votar no Trump, enfim, julgando que eles votariam no Trump, mas o maior número de pessoas compareceu às eleições esse ano. Então, parece que isso, cortar as eleições antes, para ele faz sentido nesse momento, enquanto o Biden está na outra posição. Então, assim, de resumo dessa semana, a gente teve um dólar estressado. O Banco Central ele bateu e depois fez carinho, né? Então, primeiro ele botou lá, continuou o forward guidance, né? Ele disse que podia cortar mais juros, o que prejudicaria o dólar. E aí o dólar se estressou um pouco, mas depois ele vendeu lá a moeda a mercado, então ele fez um pró-real e um contra-real, e para a semana que vem a gente tem que ficar muito atento se ele ainda vai fazer algum leilão próximo aos 5,80 ou um pouco mais do que isso, porque provavelmente o dólar vai estressar por conta da questão das eleições, e realmente ficar atento na questão de recontagem de votos, da discussão legal, como o Rafael falou. Mas isso é tudo a favor do estresse do dólar. Assim, a gente vai ter aí provavelmente alguns momentos de bastante estresse, e isso vai exigir uma atuação do Banco Central, senão muito provavelmente esse teto de vidro aí ele vai ser quebrado com facilidade. Bom, mas o Aníbal acabou levantando um tema importante, né? Tivemos uma queda muito grande em vários papéis da Bolsa. Vários fundos tiveram rendimento negativo, fundos que vinham performando muito bem aí durante até momentos críticos da pandemia. Queria que cada um tentasse trazer para o nosso ouvinte algumas boas oportunidades que possam estar pintando, né? E aí uma outra pergunta que eu faço é a seguinte: vocês não acreditam que, passado todo esse estresse, eu digo de eleições, eu digo de talvez uma segunda onda do Covid, que é mais alarmante do que sanitariamente, se é que existe essa palavra, né? Meu Deus, se é que existe essa palavra. Mas, de fato, será que do ponto de vista de saúde talvez não seja tão preocupante?
né? Ou seja, será que nesse momento, dessa vez, e aí é só uma pergunta, hein? Será que dessa vez os mercados não estão estressando demais? Olha, na minha opinião, sem dúvida, é uma situação diferente do que a gente viu em março, né? Porque em março fomos todos, acho que quase todos, pegos de surpresa. Nós, como sociedade Não, calma aí, quase todos não, né? todos. Todos. Só não foi o Carlinhos Vidente, a Mãe de Ná, essa galera aí. De resto, todo mundo foi, não é possível? Exatamente. E a parte da saúde também. Então, hoje a gente, acredito eu, está mais preparado como sociedade, a parte da medicina também. Sem dúvida, estamos mais perto de uma vacina do que em março. Acho que os governos também estão mais preparados para lidar com a situação toda, as pessoas estão mais informadas, e a gente tem na mesa um monte de dinheiro que foi impresso, um monte de taxa de juros colocada no chão e estímulos pelos bancos centrais, governos, Corona Vouchers e afim, que realmente fazem um suporte para o nível de preços. Então, não acredito no momento que a gente vai ter uma situação que nem a gente teve em março. No entanto, eu acho conveniente, em tempos de volatilidade, como que a gente está enfrentando agora, ter liquidez na carteira, para poder aproveitar a oportunidade. A gente precisa se preparar para quando a oportunidade aparecer, a gente está apto para poder aproveitar. Então, quem tinha liquidez em março, certamente se sentiu mais confortável, porque não perdeu tanto se não tivesse em ações, e se sentiu mais confortável em conseguir apostar alguma coisa, comprar alguma coisa que acha que estava barato, coisa assim, entendeu? Não sei se esse é o momento de comprar, mas eu acho que se vier um pouquinho mais abaixo e a coisa degringolar um pouco mais, eu acho que, na minha opinião, vai ficar barato, dependendo das condições do momento, lógico. E eu acho que a gente precisa estar preparado para isso. Então, ter um pouco de liquidez na carteira sempre, para emergência, para oportunidades, eu acho que é conveniente, principalmente em momentos de mais volatilidade. Entendeu? Essa é como a gente tem guiado a nossa carteira de consultoria aqui na MacLeod por enquanto. Entendeu? Então, a gente tem uma parcela, sim, de renda variável, tem uma parcela de fundos imobiliários, carteiras diversificadas, principalmente internacionalmente, eu acho que isso é muito importante. Março foi um bom exemplo de quem tem dinheiro lá fora, como contrabalanceia o prejuízo. Você viu como o Caio falou, o dólar ele estressa em momentos em mercados emergentes, então você, quando tem um patrimôniozinho lá fora, isso ajuda. Então o dólar foi para 5,80, quem tem dinheiro lá fora, mesmo com queda de alguns ativos, certamente contrabalanceou e está pronto para a oportunidade. Eu acho que é isso aí. Não está muito claro, né? Porque a gente tem uma ignorância aí com relação a esse vírus que isso é um fato, na minha opinião, entendeu? Todo mundo fala muita coisa, depois desmente, daqui a pouco descobre outra coisa, daqui a pouco é remédio X, daqui a pouco é Y, o tratamento melhorou muito. Então, a gente precisa reconhecer que existe uma ignorância com relação a esse vírus e que realmente pode piorar a situação. E a gente tem que estar preparado para isso. E sempre agir com muita responsabilidade, na minha opinião. Complementando, né, o que o Aníbal está colocando, é legal a gente falar também o seguinte, né, diferente do que aconteceu em março, em que basicamente todo o mercado ele estava fazendo uma aposta maior em risco, né, todo mundo estava mais propenso à renda variável. Nesse momento, o mercado está muito mais neutro e um pouco mais redeado. Então, mesmo a gente vendo uma situação ela avançando, né, para um cenário mais negativo, no avanço do Covid, nas políticas de lockdown, que seja, esse impacto dentro do mercado financeiro ele deve ser menor em função da própria exposição do mercado ao risco. Então, isso já vai trazer um movimento muito menos intenso do que a gente observou, né, que aconteceu lá no início do ano. E complementando o que ele está falando, né, dessa questão de liquidez elevada que a gente continua, tem um dado que eu acho que eu esqueci de comentar. O próprio Banco Central Europeu ele manteve inalteradas as taxas de juros e, inclusive, deu a entender que pode ocorrer um relaxamento monetário adicional, né, no próximo encontro, e corroborando aí com esse cenário que essa liquidez ela deve se manter. A Christine Lagarde deixou claro, Cadu, que novos pacotes vão vir, né? Exatamente. Serão necessários e vão vir. Então, assim, no radar do Banco Central Europeu, isso já está sendo provavelmente maturado para em breve ser lançado na economia, né? Assim, eles estão preparados para o que pior pode acontecer.
De um lado, desculpa interrompê-lo, mas de um lado eu acho que até mostra uma posição proativa, né, dos bancos centrais lá da Europa. Por outro lado, mostra que a Covid e todas as suas repercussões econômicas estão longe de ter um final conhecido, né? Exato. E bem ou mal, assim, isso que o Aníbal falou, né? Como foi uma novidade, tanto para a população de maneira geral, mas também para os governos, para que tipo de política você vai adotar para combater os efeitos, né, da Covid. A gente já teve um test drive de coisas que surtiram efeito e coisas que foram mal planejadas. Então, de maneira geral, a gente está muito mais preparado, talvez não totalmente, mas certamente a gente já aprendeu com alguns erros que foram cometidos lá no início do ano, e a gente já tem algumas políticas que sabe que funcionam, e a gente vai conseguir também fazer a implementação numa velocidade muito mais rápida. Então, os efeitos, de maneira geral, eles devem ser menos negativos do que a gente observou no início do ano. Mas a gente precisa ter cuidado, como o Aníbal falou, né? A gente ter bastante responsabilidade, porque é um momento de tensão, de incertezas, né? Cada vez maiores, né? E de oportunidade, o que a gente pode falar? O que eu enxergo, né? Esses efeitos que a gente está vendo, eles vêm ocorrendo nos Estados Unidos e Europa, e a gente está chegando também ali na Europa, né? E no período de inverno, em que a tendência do aumento das doenças relacionadas à parte respiratória, elas tendem a aumentar, né? Já no Brasil, desde meados de agosto, a gente vem tendo uma tendência mais lateralizada, né? Com o número de casos ali se mantendo constante, a gente começou a ter uma queda. E a gente vê as economias aqui, né, se reabrindo, as pessoas saindo, retomando as atividades, tentando voltar para uma normalidade, e pode ser que a gente tenha boas oportunidades no mercado. Eu imagino, né, que o mercado de varejo talvez ele seja uma boa oportunidade, né? Você olhando para setores como varejo ligado a vestuário, os shoppings que já estão reabrindo e tendo, né, oportunidade do público circulando. Eu acho que eu já comentei em outro podcast, né? Acho que companhias de concessão de rodovias, que o fluxo tinha caído muito e agora ele vem retomando. A gente está tendo oportunidade